E aí, gente, tudo bem com vocês? Tô na área começando mais um vídeo aqui no canal. Eu já vim contar pra vocês como foi me casar aos 17 anos. Quando eu anunciei pras pessoas que eu iria me casar aos 17 anos, eu ouvi muita coisa, mas tipo, muita coisa mesmo. Coisas boas, coisas não tão boas e coisas desnecessárias. Mas eu acho que a recordista, cara, das coisas que eu ouvi foi com certeza: Você tá grávida? gente, sério, eu não entendo porque as pessoas acham que você só se casa cedo por causa de uma gravidez. Eu não consigo entender a mentalidade das pessoas, sério. Fora as pessoas que não falaram pra mim, porque eu fiquei sabendo que falaram: ah, com certeza, tá casando porque tá buchuda. Bom, buchuda eu tava, só não tava buchuda de um neném, né? Mas vamos lá, vamos desde o começo pra vocês entenderem. Eu me casei aos 17 anos e o Flávio tinha 21. Eu me casei, na verdade, no ano que eu iria completar 18. Então, eu me casei em maio com 17 anos. Em agosto, eu faria 18 anos. Então, sim, por me casar menor de idade, eu precisei da autorização dos meus pais. Então, eles tiveram que assinar lá o termo, né? Me autorizando a casar com 17 anos. Na verdade, não foi fácil, porque a gente procurou alguns cartórios na cidade, tanto aqui em São José, onde o Flávio já morava, quanto lá onde eu morava também. E não é qualquer cartório que aceita casar menor. Eu não sei se isso mudou agora, porque já fazem 7 anos, mas não era qualquer cartório que aceitava casar a gente. Então a gente conseguiu marcar, então a gente marcou o casamento pro mesmo dia, o religioso e o civil. Mas a pergunta que não quer calar: por que a gente casou tão cedo assim? O que levou a gente a decidir casar tão cedo assim, para algumas pessoas, né? Bom, gente, a verdade é que não tem uma resposta assim certa, digamos assim, do porquê a gente se casou tão cedo. Eu e o Flávio, a gente cresceu no berço cristão, digamos assim. Só que todo mundo tem um livre-arbítrio e quando a gente cresceu, eu cresci, né? Era de menor. Mas tive as minhas escolhas, ele também fez as escolhas dele, então a gente fez coisas erradas antes de se casar, digamos assim. Pra quem não sabe, duvido muito você não saber no dia que estamos hoje com tanta informação por aí. A gente acredita no princípio bíblico que diz que sexo do casamento não é permitido. E a gente cresceu ouvindo isso, só que quando a gente cresceu, a gente preferiu, sei lá, ignorar completamente isso e fazer totalmente ao contrário do que aquilo que nos foi ensinado. Então, quando a gente percebeu que não tava dando certo aquilo, porque a gente assim, é diferente uma pessoa que nunca ouviu isso, uma pessoa que não foi criada dessa forma, pra ela é normal. Então, assim, digamos que talvez ela não se sinta culpada, entendem? A gente cresceu ouvindo aquilo, a gente sabia que não era certo aquilo que a gente estava fazendo. A culpa nos consumia. E quando a gente foi constrangida a ponto de os dois chorarem e falar: cara, não tá certo, não, a gente não tá fazendo certo. Nós dois tivemos esse toque do Espírito Santo e a gente falou: cara, a gente precisa mudar. Eu e o Flávio, nós namoramos por 3 meses, fazendo tudo que não devia, digamos assim. Aí quando a gente teve esse chacoalhão de Deus na nossa vida, a gente parou de fazer tudo que a gente estava fazendo de errado e resolvemos andar certo num caminho ali o qual a gente cresceu ouvindo que era o certo e o qual nós resolvemos voltar a acreditar naquilo. Então, sim, nós entramos num propósito onde nós não fazíamos absolutamente nada. Nós não tínhamos contato físico praticamente nenhum, porque como nós já havíamos provado aquilo antes, todo mundo sabe que um beijo é o suficiente pra coisas maiores acontecerem. Então a gente, assim, praticamente nem se abraçava, nem nada. Nós ficamos por 1 ano, assim, e durante esse 1 ano foi o nosso ano de namoro. A gente namorou 1 ano e 3 meses antes de se casar. Foi 1 ano realmente sem fazer nada, por mais que muita gente não acreditava na gente, porque eu dormia na casa do Flávio direto, na casa dos pais dele, só que a gente dormia em quartos separados. Mas assim, as pessoas não acreditavam, sabe? Tipo, as pessoas achavam que, sei lá, dava um migué e já era. E a gente tinha consciência disso, de que as pessoas falavam mesmo, e só que a gente não tava nem aí. O importante é que a gente sabia que a gente tava fazendo certo. Passou 1 ano assim, até que a gente começou a conversar sobre a possibilidade de se casar. Só que nós não tínhamos nada assim, tipo, literalmente nada. A gente conversou muito sobre, a gente orou, a gente conversou com nossos pais, enfim, e a gente viu que era a melhor coisa a se fazer. A gente se gostava muito, assim, eu não vou dizer pra vocês que, ai, a gente se amava, porque eu acredito que o amor a gente descobre exatamente depois do casamento. Que você vai conhecer a pessoa de verdade, todas as qualidades, todos os defeitos. Aí que você vai ver se você realmente ama a pessoa. Então, a gente se gostava pra caramba, a gente sabia que era aquilo que a gente queria, que a gente realmente queria ficar juntos. Nós já estávamos há 1 ano
em santidade e ficaríamos mais tempo se fosse preciso. Foi muito difícil, eu não vou falar que foi fácil porque não foi bem difícil, mas a gente conseguiu. A gente sabia que não tinha por que ficar adiando mais, sabe? Tem gente que pensa, não, eu vou comprar uma casa primeiro. Assim, tudo que a gente tem hoje, a gente conquistou juntos, a gente tivemos e temos muita ajuda dos nossos pais, da minha mãe, dos pais do Flávio. Sempre que eles podem, eles nos ajudam com tudo, assim. A gente precisava crescer juntos, sabe? Se era isso que a gente tinha em mente no nosso coração, de realmente ficar juntos, formar uma família juntos, uma vida, não tinha por que ficar enrolando mais, sabe? Então a gente conversou com os nossos pais e eles falaram, é isso mesmo que vocês querem? Eles colocaram a realidade diante da gente, falaram, é assim, assim, assado. Casamento não é só isso, porque, gente, eu vou falar bem a real. Primeiro, eu não vou ser hipócrita de dizer também que eu também não queria casar para, como eu posso dizer, fazer nenéns. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sim, isso com certeza passava na minha cabeça assim. Não é uma consequência, né, gente? Você quer, né? Você quer. É claro. Mas o casamento não é só isso. E tem muita gente que casa achando que é só isso, entendeu? Você acha que você vai furunfar todo dia, o dia inteiro, o tempo todo, que você vai tirar o atraso, porque se você ficou um ano em santidade, você vai tirar o atraso, meu filho. E não é bem assim, as pessoas esquecem que tem conta pra pagar, que tem luz, que tem água, que tem aluguel, que tem centenas de coisas pra você pagar e que a vida não é só furunfar, entendeu? Na época nós também éramos acompanhados por um casal de pastores que nos ajudaram muito também. Eles conversaram muito com a gente tinha um líder na época que também conversou muito com a gente. Ele falou, amém, se é isso que vocês querem, então bora, né, cara? Tipo, não tem por que ficar se enrolando. Teve um casal de amigos nossos que falaram, olha, faz o seguinte, sabe aquela listinha de meta que você faz todo final de ano? Faz uma lista com tudo que vocês precisam. Vocês querem se casar na igreja, fazer uma festa? Sim, queremos. Então coloca tudo no papel. Tudo que vocês precisam, tudo que vocês querem pro casamento em si, a festa e pra casa de vocês. E a gente fez isso. A gente colocou, pra vocês terem uma noção, a gente colocou até o bujão de gás na lista. Porque sim, nós precisávamos de gás pra fazer comida, né, gente? Porque ninguém vive só de amor, né? É verdade. E a gente orava juntos nessa lista todos os dias, todos os dias. E aos poucos as coisas começaram a vir, a gente começou a ser abençoados com algumas coisas, outras coisas a gente conseguiu comprar. E as coisas foram chegando, a gente decidiu a data. E a partir desse dia que a gente decidiu a data, nós tivemos 3 meses para organizar tudo. O dia chegou, nós nos casamos, foi uma luta até chegar no dia do casamento. O Flávio ficou internado 1 semana antes do casamento. Ele foi picado por uma aranha, ele ficou 1 semana no hospital. Então, tipo assim, eu tive que resolver os últimos detalhes tudo sozinha. Sozinha, assim. Minha mãe me ajudou, minha sogra, meu sogro. Mas sem ele, entendem? Na época, a médica disse que ele não ia sair pro casamento, não ia dar tempo, porque do jeito que tava a perna dele, não dava pra liberar ele. A gente ficou, tipo, desesperado. A gente falou, não, nem que a gente traga a festa aqui no hospital, mas ele vai casar. Vai casar. Mas deu tempo, ele saiu a tempo pro casamento, deu tudo certo. Nós nos casamos, foi lindo. Foi uma festa bem simples, na verdade, a gente fez na nossa igreja. Na igreja que a gente ia na época, porque agora a gente mudou de cidade, né, da igreja. Mas continua a mesma igreja, porém, a gente mudou de cidade. A gente convidou muito mais pessoas do que deveria, na verdade. Hoje eu vejo isso, mas tá bom, né? Na época tava bom. A gente se casou e tudo mais, e ok. E como que foi essa adaptação pós-festa de casamento, né? O casamento de verdade começa depois da festa de casamento. Depois que acaba a festa, que todo mundo vai embora, que você tá lá com seu marido, que você vai realmente começar a viver o seu casamento de verdade. E digo mais, vai cair a ficha de verdade que você realmente se casou quando chegar a primeira conta de água. Quando chegar a primeira conta de luz e você falar, cara... não é brincadeira não, agora o bagulho ficou sério. E como foi nossa adaptação, casar e morar junto e tudo mais. A gente se casou e a gente ainda ficou morando 1 mês na casa da minha sogra, porque a gente tava reformando a casa que a gente ia morar. E como o Flávio ficou internado e antes do casamento não deu tempo de terminar, a gente ficou durante 1 mês mexendo na casa e esse 1 mês dormindo lá na casa da minha sogra. O quarto do Flávio parecia uma loja de presentes. Porque a gente ganhou muito presente, o presente do chá de panela e tudo mais, tava tudo naquele quarto. Quando a gente veio pra casa 1 mês depois, a gente praticamente fez uma mudança de verdade, porque a gente teve que fazer sei lá quantas viagens no carro pra trazer tudo pra cá,
pra cá, eu digo pra casa, né? Aí a gente começou realmente a viver como casados, porque na casa da minha sogra a gente ainda tava meio que como namorados, sei lá, porque a gente não tava na nossa casa, com a nossa rotina e tudo mais. A nossa adaptação, gente, foi assim, meio a meio. Foi tranquila num aspecto, porém bem turbulenta em outro. Muita gente costuma falar, e eu ouvi isso, você vai casar pra quê? Tão nova. Teve gente que falou pra mim assim, pra que você vai fazer essa porque casar é uma... Não faça isso, por que você vai fazer isso? Eu ouvi isso, gente, eu ouvi isso. As pessoas têm mania de achar que porque o casamento delas é aquele cocô, o seu casamento também vai ser um cocô. Só que não tem que ser assim, não deve ser assim. Alguma coisa aconteceu para aquele casamento chegar naquele estado, naquele nível. Então, o seu casamento, faça de tudo para que não chegue nesse nível. Tem aquelas pessoas que falam, porque no começo é tudo mil maravilhas, porque no começo é tudo lindo, maravilhoso. Depois você vai ver o que é o casamento. Gente, sinceramente, pra mim foi completamente ao contrário. No começo foi difícil a adaptação, porque é aquela coisa, são duas pessoas completamente diferentes, criações diferentes convivendo dentro da mesma casa. Então, eu e o Flávio, por mais que nós somos muito parecidos em gostos pras coisas e tudo mais, a nossa personalidade é água e fogo. Nós somos completamente diferentes quando se trata de personalidade. Então, assim, a gente brigava por coisas ridículas. Tipo, eu faço estrogonofe com ketchup e mostarda. Ele fazia com molho de tomate. E a gente brigava por isso. E até a gente entender isso, até a gente parar de tretar por coisas assim, levou um bom tempo. Com as coisas da casa, assim, o Flávio sempre fez a parte dele. Eu costumo dizer que ele não me ajuda, que ele faz a parte dele. Porque se ele suja, ele lava. Se ele come, ele também cozinha, sabe? Assim, eu não tô nem entrando no quesito filhos, porque eu tô falando do casamento e quando nós nos casamos, nós ainda não tínhamos filhos. Então, assim, ele sempre fez a parte dele e, assim, consequentemente, isso me ajudava, porque ele trabalhava fora e eu não. Então, assim, digamos que a responsabilidade da casa era completamente minha, mas ele chegava e fazia a parte dele e super me dava uma baita de uma ajuda, então... Assim, quanto às coisas de casa, serviço doméstico, eu nunca tive problemas com o Flávio. Ele nunca foi aquele homem que eu tinha que implorar pra lavar uma louça, nem nada disso, assim. Ele sempre fez a parte dele. A minha adaptação como dona de casa, como agora esposa, né, do lar, foi assim, marrom. Por quê? A questão de limpar, organizar, assim, eu super me virava, gostava de fazer, até porque eu ajudava minha mãe em casa quanto a isso. Mas a questão de comida... Assim, não que tenha melhorado muito hoje em dia, mas foi pior a adaptação, foi bem pior. A minha sorte é que o Flávio sempre gostou de cozinhar e ele cozinhava muito mais do que eu, tipo, cozinha até hoje muito melhor do que eu, mas a adaptação com a cozinha foi um pouco difícil, porque eu não cozinhava em casa praticamente, eu fazia assim, tipo, um miojo e ainda queimava o miojo. Porque eu nunca gostei de cozinhar, não era algo que eu gostasse e quisesse aprender. Então minha mãe não me ensinou, porque eu não queria aprender e, tipo, não quero aprender. E pronto. Assim, foi complicado, mas eu aprendi rapidinho, assim, alguma coisa minha mãe veio e me ensinou, outras coisas eu aprendi com o Flávio, outras coisas com a minha sogra. Aprendi, não sou nenhuma Masterchef, não amo cozinhar, mas cozinha. Mas hoje tem duas crianças, né, gente, eu tenho que inventar. Então... Mas com o tempo a gente foi aprendendo, tanto eu aprendendo as coisas de casa, de cozinhar. Ele também foi aprendendo que eu não era mãe dele, era esposa. Ele não ia ter as coisinhas como ele tinha na casa da mãe dele. A gente foi se conhecendo, a gente foi se adaptando, a gente foi fazendo a nossa rotina e as coisas foram se encaixando. Então, assim, a minha experiência de casar aos 17 foi boa? Foi. Com certeza foi muito boa. Existem 1000 vantagens de casar cedo. Porém, também tem algumas desvantagens de casar cedo. Acho que uma das desvantagens é um pouco da imaturidade. Inclusive, eu tava conversando isso ontem com o Flávio, porque eu acredito que idade não significa maturidade. As pessoas sempre me disseram que eu era muito mais madura pra minha idade. Só que, gente, por mais que eu fosse considerada madura com 17 anos, de longe, o meu pensamento com 17 anos era como... é o meu pensamento hoje com 25. Não era, entendeu? A cabeça é diferente, o pensamento é diferente. Sério, assim, era muita imaturidade. Eu digo assim, no relacionamento mesmo, sabe? As briguinhas completamente desnecessárias que se tornavam uma tempestade num copo d'água por nada, sabe? Assim, cara,
atitudes imaturas, de irresponsabilidade, tipo, qualquer briga que a gente tinha, eu falava que ia embora, eu fazia minha bolsa. A gente tinha moto na época, qualquer briguinha assim, tipo, em cima da moto, eu descia da moto, ia andando quilômetros sozinha e não queria subir na moto. Eram umas coisas assim ridículas. E por conta da pouca idade, sim, eu era completamente imatura. O Flávio também, ele tinha 21, ele tinha muita atitude imatura também. Enfim, e a nossa imaturidade se completava e virava naquela coisa. Não que hoje nós somos super maduros e, nossa, temos o melhor relacionamento do mundo. Não, mas com certeza 7 anos de casamento já fez, assim, uma diferença bem grande. Aconselho você a se casar aos 17, a se casar tão cedo? Sim e não. Depende. Olha, eu não consigo dar uma resposta clara, ou sim ou não. Por quê? Gente, eu me casei aos 17 e eu não tinha terminado ainda o ensino médio e eu não terminei. Eu fui terminar o meu ensino médio em 2019, através da prova do Enseja. Então, assim, eu não tinha terminado e eu deixei quieto e, tipo assim, não era uma prioridade pra mim, tipo, porque eu não, assim, eu até trabalhei fora em alguns momentos, em escritório, algumas coisas assim, mas não era algo que eu, tipo, visava fazer faculdade nem nada. Então, tipo assim, terminar o ensino médio pra mim, ai, sabe? Tipo, depois eu termino, não faz falta agora, sabe? Não que o casamento tenha me atrapalhado, não me atrapalhou. Se eu falasse pro Flávio, vou fazer uma aula à noite, vou terminar, ele falaria, vai mesmo, amor, é isso. Mas eu nunca quis, porque, tipo, sei lá, eu preferia ficar em casa com meu marido, cuidando da minha casa e, tipo, deixei, sabe? Se o seu casamento for, sei lá, te atrapalhar quanto aos estudos, espera mais um pouquinho, termina pelo menos o ensino médio e aí você se casa, porque isso é muito importante. Hoje eu vejo, sabe? Na época eu não pensava assim. E agora eu vejo, agora eu pretendo começar a faculdade e, cara, eu já vou fazer 25 anos, eu podia estar formada agora. Se eu tivesse esperado um pouquinho pra ter terminado o ensino médio, ter começado na faculdade, eu já poderia estar formada. Eu não acho que você casar cedo vai fazer você deixar de viver os seus sonhos, por exemplo. Não, não vai. Pelo contrário, você vai sonhar novos sonhos, novos projetos e você vai conquistar com a pessoa que você ama, os dois juntos, entendeu? Então, a Bíblia mesmo diz que é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. É muito melhor você ter alguém do seu lado do que você ser sozinho. Eu acredito muito nisso e acho que você tem que colocar na balança, sabe? O que que você quer, o que que você pensa, o que que o seu amor pensa, o que que ele quer. Vale a pena? É a pessoa certa? Você orou sobre isso? Você acha que realmente é o momento adequado? Você já terminou seus estudos? Sabe? Coloca na balança e eu acho que o mais importante é você ter a aprovação dos seus pais. Porque eu tive a aprovação dos meus pais, o Flávio também teve a aprovação dos pais dele. E eu acho que se a gente não tivesse tido essa aprovação, eu acho que talvez nós não teríamos nos casado, eu acho. Uma, porque eu era de menor, se minha mãe não assinasse, eu não ia casar mesmo, eu ia ter que esperar completar 18 anos. Mas, assim, seria muito mais difícil, sabe? Então, assim, se não tem aprovação dos seus pais, se eles acham que você só deve casar depois dos 18, espera mais um pouquinho, sabe? Enquanto isso, vá batalhando, vá conquistando as suas coisas, sei lá. Mas espera um pouquinho, sabe? Eu acho que obediência é o princípio mais importante a ser seguido. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então é isso, gente. Acho que já falei demais. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte o vídeo pra me ajudar, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Ativa as notificações também. Me segue lá no Instagram, que é por lá que eu tô todos os dias mostrando um pouquinho da nossa rotina pra vocês. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Até mais e tchau!